Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazer a Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Sião, transmitida através das mídias sociais. Temos também a nossa escola presencial. Aos que puderem, façam-se presentes ali a nossa Igreja Batista Sião, no Campo Grande, Salvador, Bahia, para ouvir aquilo que tem sido explanado nas classes, muito bem trazido por cada um dos professores. E nesse trimestre sobre o tema Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar sobre a diversidade dos dons espirituais. Domingo passado, o irmão Almiro falou sobre a posse dos dons espirituais. Inclusive, uma lição muito boa que aqueles que não assistiram encontrarão lá na página do YouTube, a lição para poder acompanhar. Ou no aplicativo da igreja, que é até mais interessante, porque fica mais fácil para os irmãos encontrarem. Bom, mas vamos lá. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no texto básico, porque eu sei que como os irmãos são bem estudiosos, já devem ter lido o texto. Então nós vamos apenas trabalhar alguns versículos. Gostaria de ler com os irmãos. Versículos 1 e 2, 7 a 11, 12 e 14, 18 e 22, 26 e 31. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. 7 a 11, diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro de operação de maravilhas, e a outra de profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 12 a 14 diz assim: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de mesmo Espírito. Até aqui eu quero dizer o seguinte, que o que o apóstolo Paulo ele traz é exatamente mostrar que não importa a nacionalidade, não importa de onde cada um veio, mas todos foram batizados pelo mesmo Espírito, e formam um só corpo. Não deve haver divisões. Uma das características do Espírito Santo é que não há divisões onde o Espírito está presente. Então atentemos bem para isso aí. Ele falou anteriormente também que aqueles cristãos, em outros tempos, foram guiados por situações adversas, por caminhos que não eram de deuses estranhos, mudos, porque a igreja estava, que a sociedade estava imersa na cultura grega, e por isso eles adoravam vários deuses. Mas aí, com a chegada da palavra de Deus, com a instalação daquela igreja ali, o povo deveria mudar. Deveria mudar. A gente sabe que a igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática, até por conta dessas situações que chegavam, que adentravam sorrateiramente a igreja, e como a gente tem visto até nos dias de hoje. Mas vamos continuar a nossa lição, a nossa leitura. Porque também, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. O 18 ao 22, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Mas o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ele termina dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha só, então nós vimos que a igreja estava mergulhada naquela cultura pagã da Grécia, de pensamento grego,
E a igreja tinha problemas de divisão, né? E aí o autor da nossa revista ele vai citar que entre esses problemas haviam divisões e contendas, espírito mundano, olha só, dentro da igreja, né? Coisa terrível, imoralidade sexual, que era bem característica da cultura grega, e prostituição, idolatria, glutonaria, egoísmo, ignorância e confusão quanto aos dons espirituais, incluindo o dom de línguas. Então, nós vamos seguir dizendo o seguinte, voltando à revista, o autor ainda fala como descobrir os dons e como permitir a operação desses dons. A gente vai ver na sequência agora, né? Antes até mesmo de explicar o que são os dons. Ele seguiu essa ordem, então nós vamos tentar acompanhar. Como descobrir então os dons espirituais? Já sabemos que o Senhor ele concede dons a todos aqueles que aceitam a Jesus e passam a fazer parte da sua família. Ou seja, a pessoa aceitou a Jesus Cristo, a pessoa entrou para o exército do Senhor, ele tem que receber um armamento, ele tem que receber um equipamento, ele tem que ser equipado, preparado. E nisso aí é que entra a ação do Espírito Santo, mais uma das ações do Espírito Santo, trazendo esse equipamento, esse preparo para aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E aí nós vamos ver que existe uma diversidade de dons, cabendo a nós pedir orientação ao Senhor para identificar quais os dons que Ele colocou em nossas mãos para servi-lo. É importante lembrar também que os dons eles não são concedidos para a glória humana de forma nenhuma. Nada que Deus faz, nada que Deus proporciona é para a glória humana. Pelo contrário, tudo é tão somente para a glória dele. Imagine então, se Deus te dá uma chave de fenda, minha chave de fenda aqui, se Deus te dá uma chave de fenda e a outro irmão ele dá um alicate. O alicate é maior, né? Parece bem mais robusto, pode fazer muito mais coisa, não é? E aí o irmãozinho olha assim, olha, o meu dom é uma chave de fenda, o outro tem um alicate, olha. Mas só que, o que é que acontece? No dia que ele precisa apertar um parafuso, aí é que a gente vai ver, né? Para que Deus colocou aquele dom na mão dele. Então, com certeza, muitos parecem não entender, então, com isso, essa analogia, essa breve metáfora que eu fiz, o versículo de 1 Coríntios 12, 31. Talvez até porque não acessem o texto todo. Vamos ler? Acompanhe-me, por favor. Quando diz assim, a partir do versículo 27, 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, depois doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Olha só quanta diversidade de dons ele já vem citando aí, né? E aí depois ele se pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? Todo mundo que está na igreja vai ser profeta? Todo mundo vai ser doutor? Né? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de cura? E aí? Né? Falam todos a diversidade de línguas? Interpretam todos essas línguas? Portanto, ele termina o versículo 31 dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, com isso, a partir de agora, eu espero que aqueles irmãos que ainda tinham alguma dúvida sobre esse pormenor, né, sobre esse tema, né, que entendam que os melhores dons, quando ele fala que melhores dons, não é nada sobrenatural, não é o dom mais sobrenatural do que os outros, né? Mas são aqueles que serão melhor utilizados por cada um individualmente, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 12, 7, de forma bem clara, que diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, se o dom que eu desejo, que eu olho assim no irmão, o irmão tem aquele dom, gostaria de ter aquele dom, mas se não é útil para a minha vida, não vai ser útil para outras vidas que eu posso alcançar, para que o Senhor vai colocar aquele dom na minha mão? Né? E aí muitas vezes as pessoas buscam, e aí se frustram,
e aí depois ficam sem entender por quê, né? Mas por causa desse pensamento até, digamos assim, ganancioso, né? De ter um dom que, a seus olhos, é superior aos outros. E temos que entender também que a oração e a leitura da palavra é que vão nos dar o direcionamento para identificar quais sejam os nossos dons. Bom, então, na sequência, como permitir então a operação dos dons em minha vida? Né, a gente vai trazer à memória a história de Sansão, né? O Espírito do Senhor, a gente já sabe, né, que o Espírito do Senhor ele se apossava de Sansão, ele trazia uma força descomunal para suplantar seus inimigos, né? Normalmente os filisteus. Mas no momento em que Sansão afastou-se da vontade de Deus, a ponto de confessar o seu voto de nazireato, porque o corte do cabelo, porque com o corte do cabelo foi quebrado esse pacto, né, de nazireato que havia. E aí o Espírito não mais lhe concedeu aquela força sobre-humana. Então a gente vê que quando o homem ele se afasta da vontade de Deus, com certeza os dons, né, esse caso é específico do Antigo Testamento, mas vamos chegar para o Novo Testamento e entender que, de qualquer forma, estando no pecado, o homem fica afastado da vontade de Deus. Não mais o Espírito sai dele, né, deixa de apossá-lo, mas a consequência também de não ter, né, o dom, os dons trabalhados em sua vida. Hoje sabemos que o Espírito passa a habitar em nós no momento de nossa conversão a Jesus Cristo, e além de fazer morada em nós, nos concede dons espirituais para servi-lo. Por isso devemos buscar a santificação, olha aí, devemos nos distanciar das coisas que não edificam. Mas também devemos estar atentos a fazer a vontade de Deus. E na parábola dos 10 talentos, né, bem conhecida, Mateus 25, do 14 ao 30, não vamos ler aqui por conta do tempo, Jesus cita 3 servos que receberam valores, né, talentos, valores. Em resumo, vou resumir a história, né, os 2 primeiros, eles conseguiram dobrar o valor que foi colocado em suas mãos. Olha só. Lembrando que a gente tem que fazer analogia com pensar nos dons, né? Olha a parábola de Jesus como foi feita, né? Conseguiram dobrar os dons e devolver ao seu Senhor quando ele retornou da viagem. Mas só que o terceiro, olha só que interessante, o terceiro que disse conhecer o seu Senhor, né? Se a gente for ler lá no texto, você vai ver que está lá escrito, né? Que ele, Senhor, porque eu te conheço, o que é que acontece? Ele que disse conhecer o seu Senhor por temor, né? No nosso caso, nós podíamos dizer por uma pretensa religiosidade, né? Ou por causa de estar na zona de conforto, né? Porque muitas vezes a pessoa se converte a Jesus Cristo, passa a tornar-se membro do corpo de Cristo, membro de uma igreja, né? E quando entende, quando identifica o seu dom, simplesmente fica sentado no banco e não coloca em ação. E aí, olha o perigo, né? Por essa comodidade, por achar assim, não, Deus é um Deus distante, né? Deus, né, não entende, né, que Deus ele quer que você receba aquilo ali, que você use. Sim, não é nada, né, que você vai pegar e colocar numa prateleira, né? Não, porque eu tenho esse dom, então vou deixar ali, né, exposto como um troféu. Né? Isso aí, os irmãos tentem imaginar, né, da forma como estamos falando. Mas por essa pretensa religiosidade, aquele servo que Jesus falou, ele acabou escondendo, né? Escondeu o seu valor e devolveu intacto ao seu Senhor. Né? Nos nossos tempos, aqui no Brasil hoje, a gente não diria que ele devolveu intacto, né? A gente diria que ele devolveu desvalorizado. Porque se você pega um dinheiro e você guarda, passar um tempo já não vale mais o que valia antes, né? Então, já a entrega é desvalorizada. Olha só que coisa terrível, né? Precisamos identificar, assim, os nossos dons e nos colocar prontos para o serviço do Senhor. Ok, meus irmãos? Mas vamos seguir pensando, então. Olha, agora sim a gente entra, né, no tópico, né? O que são os dons? A gente já leu o texto anterior, falamos de... o apóstolo Paulo ele cita quais são esses dons espirituais.
E eu digo o seguinte para os irmãos: na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que eu costumo citar bastante nas aulas, né? Inclusive eu conclamo os irmãos a olharem lá na internet, né? No site da convenção, verificar os textos, né? Para afirmar a nossa fé, a nossa doutrina, porque às vezes nós como batistas não entendemos, não entendemos nem porque somos batistas, né? Não entendemos práticas, não entendemos pensamentos, conceitos, que precisamos deixar claro, né? Precisamos ter claro. E aí, volta e meia, damos essa consultada ali na declaração doutrinária, e o que ele diz sobre o Espírito Santo no tópico 13, em que ele fala sobre o Espírito Santo, no tópico 13 ele diz o seguinte: o Espírito distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Olha só, edificação do corpo e para o ministério da igreja no mundo. Os dons espirituais, eles são capacidades ou habilidades concedidas a todos os crentes para o seu desempenho e atuação no serviço cristão. Inclusive o conceito que está na nossa revista, na definição que está na nossa revista. E devem contribuir para a unidade da igreja, e não sectarismo. Porque muitas vezes a gente vê o pretenso dom servir como sectarismo, como, tais pessoas têm tal dom, são tratadas de tal forma, outras pessoas têm um dom menor, né? E são tratadas de outra forma. Ou até, não tem dom. Imagine, não existe isso, não existe não ter dom. Existe a pessoa não procurar identificar o dom que o Senhor colocou em suas mãos. Entendam que isso fique bem claro para os irmãos, ok? Então o dom também não pode servir de sectarismo dentro da igreja. Pelo contrário, os dons são para a edificação do corpo de Cristo, preparando a igreja para o encontro com Cristo, conforme está lá em Efésios 4, 12 e 13. E seguindo aqui, a gente vai falar também sobre a humildade no uso dos dons. Olha só, humildade no uso dos dons. Por quê? Porque existem pessoas que, por ter o dom, por ter trabalhado o dom, né, acabam se achando, né, o cara, né, acabam achando que estão fora da órbita. E aí, não é por aí que funciona a coisa, né? O dom, ele é para a edificação da igreja, ele é para ser um canal de bênção, não só para aquele que tem o dom, que possui os dons, né? Como também para aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? E até distantes, né? Como, por exemplo, o dom de ensino, né? Que nós temos utilizado na Escola Bíblica Dominical, normalmente, digamos assim, pelo YouTube, também pelo YouTube, né? Normalmente não, porque normalmente a gente está procurando fazer o presencial. Mas pelo YouTube, por exemplo, você vai alcançar vidas no mundo todo, porque é um canal onde a internet atinge todo mundo. Então são dons que precisam ser usados para a edificação do corpo de Cristo em toda parte, não só para a edificação pessoal, né? É importante que a pessoa também seja edificada, né? Mas que sirva também para alcançar os outros, porque juntos formamos o corpo de Cristo como igreja. Ok, meus irmãos? Os dons espirituais, então, são capacitações dignas do nosso respeito e valorização. A gente tem que valorizar aquilo que Deus nos deu, né? Então nós temos que procurar aprimorar, mas nunca, nunca, jamais podem ser usados para engrandecimento ou destaque pessoal. Na parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 42 ou 48, eu convido os irmãos a lerem agora, diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a refeição? Né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens ele o colocará. Mas, se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor vai demorar, ele tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, olha só que coisa terrível, né?
Virá o Senhor então daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Olha só que castigo, né? E o servo, vamos fazendo analogia para... Né? Essa é uma parábola que a gente deve trazer para a nossa realidade. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha só. Mas aí vem a terceira situação. Mas o que não soube, né, a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, mas será castigado, não é? Mesmo aquele que, digamos assim, tem menos culpa no cartório, vai ser castigado do mesmo jeito, porque tem que estar sempre preparado, né? Não há de dizer assim, porque eu não tive essa orientação, porque... Né? Todos temos que estar preparados. E aí é o que está escrito ali, né? Ele vai receber menos açoites, mas vai ser castigado da mesma forma. E no final, a gente traz a seguinte reflexão. No final, o versículo 48, ele diz assim: e a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe foi confiado, muito mais se lhe pedirá. Olha só, então nós temos a conclusão, essa conclusão, né, desse versículo, desse texto aqui, de quem a muito foi dado, muito será cobrado. Né? E aí tem até tem um filme aí, né, um herói, o Homem-Aranha, que tem um dizer que é uma paráfrase, né, na verdade isso aqui, que diz assim, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é? Na verdade, é uma paráfrase desse versículo aqui. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Não é? E de fato, se a gente pensar que Jesus Cristo desceu da sua glória para viver como nós, para ser morto de forma tão horrenda na cruz, quem somos nós para nos gloriar pelos dons espirituais, né, que recebemos? Não, pelo contrário, temos que usá-los, precisamos usá-los para crescimento, estabelecimento da obra de Deus aqui na Terra e para trazer para o aprisco do Senhor aqueles que estão perdidos, né? Que nossa vida realmente seja uma vida de bênção para nós mesmos e para os que estão ao nosso redor. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 4 a 7, nós lemos o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aquilo que acabamos de falar, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só, a humildade que Jesus Cristo teve é que nós também devemos ter, né? Vejam que no versículo 4 ele traz uma referência da nossa própria vida cristã, que é o amor ao próximo. Os dons espirituais que nos são concedidos precisam ser trabalhados, não só para o nosso crescimento, que acabamos de dizer, maturidade, crescimento no sentido de maturidade, não crescimento no sentido de ser mais importante no reino, mas no sentido de maturidade cristã mesmo. Mas precisamos também alcançar o nosso próximo. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ser abençoadas por esses dons, assim como seremos abençoados por outros, e formam uma rede, né? Uma rede de bênçãos. Eu abençoo os irmãos, e os irmãos vão me abençoar também através dos dons que têm em suas mãos. Então, meus irmãos, a gente conclui essa lição pensando da seguinte forma: o nosso Deus, que Ele é Criador do universo, imagine, Deus criou o universo, tantas galáxias, tantas coisas, né, que foram criadas por Deus. Se a gente for pensar no nosso próprio corpo, tantos mecanismos que existem no funcionamento do nosso corpo, quer dizer, um Deus tão completo, né? Ele não deseja que nós minimizemos a excelência dos dons que Ele colocou em nossas mãos. Para a gente achar que um dom é pequeno, que o outro é maior, né? Ele não deseja isso. Ele quer que nós simplesmente coloquemos todos os dons à sua disposição
que nós possamos chegar e trabalhar com afinco na sua obra. Né? Precisamos compreender que existem vários dons, sim, existem vários dons, e que todos têm a sua eficácia, a sua eficiência no reino de Deus aqui na Terra, para promover o crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Então, finalizamos hoje a nossa lição, que Deus nos abençoe e continuem estudando, né? Peguem as suas Bíblias, procurem os textos que foram lidos aqui, estudem, reflitam sobre cada texto e preparem-se para a próxima lição, né? Que será a lição número 11 sobre o fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.